Eu sou o Luiz Felipe Xavier, professor de hermenêutica, e essa é a videoaula da nossa unidade 4. Nós vamos nessa aula continuar pela nossa viagem através da história da interpretação bíblica. Vamos nos concentrar hoje na Reforma Protestante, na Pós-Reforma, na Modernidade e na Pós-Modernidade. Então, começando com a Reforma Protestante. Como nós vimos na nossa última aula, a igreja cristã estava passando por uma profunda crise no final da Idade Média e no meio dessa igreja começaram alguns a difundir um anseio por reforma, por alguma mudança no seio dessa igreja. Nós conhecemos, por exemplo, alguns pré-reformadores como Wycliffe em Oxford, na Inglaterra. Nós sabemos também do Hus em Praga, na Boêmia, até que todo esse processo culminou em um dia, o dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, sendo isso o estupim desse grande movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante. Os principais reformadores foram Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio, João Calvino e Menno Simons. Os reformadores, eles propõem um princípio que é conhecido como sola scriptura, ou só a escritura. Lutero dizia o seguinte, abre aspas, as escrituras não são a norma determinada, mas a norma determinadora. Então, a partir desse princípio do sola scriptura, tudo aquilo que um cristão quisesse crer e praticar deveria ser baseado única e exclusivamente nas Escrituras. E daí nós tiramos, a partir da interpretação dos reformadores, três características muito interessantes da interpretação bíblica. A primeira é a ênfase no sentido literal histórico-gramatical. Em um certo sentido, nós poderíamos dizer que os reformadores eles promoveram um retorno à Antioquia, que nós vimos na aula passada. Então, eles estão propondo uma exegese que seja o que lance mão do método histórico-gramatical. Um método que procure conhecer o contexto histórico de cada texto em sentido amplo e que dê atenção especial às palavras nas suas próprias línguas originais, nas línguas do texto bíblico. No caso do Antigo Testamento o hebraico, do Novo Testamento o grego. Uma segunda característica da interpretação dos reformadores é a utilização de outras obras. Eles reconhecem que eles não são os primeiros a interpretar o texto bíblico, por isso eles contam com a contribuição de gente que veio antes deles, especialmente dos pais da igreja. E uma terceira e última característica da interpretação bíblica nesse tempo, mas de fundamental importância, é a iluminação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo foi aquele que inspirou o texto bíblico, somente o Espírito Santo pode iluminar esse mesmo texto para o intérprete que diante dele se coloca. Bom, depois da Reforma, nós chegamos num período que é conhecido como pós-reforma. Qual era o contexto desse período? O contexto era de livre exame das Escrituras. Uma vez que, durante esse período da Reforma, o texto bíblico foi traduzido para a língua do povo, das pessoas, essas pessoas tinham agora acesso a esse texto, elas poderiam examinar esse texto. Só que quando cada um vai examinar o texto bíblico, o que vai surgir daí são variadas interpretações, muitas e diferentes interpretações acerca do mesmo tema, do mesmo texto. E aí, então, há uma necessidade que surge diante desse contexto, que é de elaboração das chamadas confissões de fé. Qual era a função de uma confissão de fé? Era, de certa forma, estabelecer um limite para essas várias interpretações. Só que qual foi o problema? Ao invés de se transformarem em limites para as interpretações acerca do texto bíblico, as confissões de fé elas se tornaram lentes
lentes pelas quais os intérpretes eles liam a Bíblia. Agora não era mais a Bíblia que dizia o seu próprio conteúdo, mas era o conteúdo das confissões de fé que determinava aquilo que o intérprete enxergava no texto bíblico. Então, o resultado desse processo foi que a interpretação bíblica, infelizmente, ela passou a ser controlada pela dogmática ou pela teologia sistemática. Bom, dando continuidade, nós chegamos ao período então da modernidade. O contexto da modernidade era caracterizado pelo racionalismo moderno. Todos nós conhecemos muito bem aquela famosa frase do René Descartes: penso, logo existo. A consequência dessa frase é que só é verdadeiro a partir de então aquilo que é racional. E aqui vai surgir, nesse contexto, um método de interpretação bíblica que é conhecido como método histórico crítico. Esse método está fundamentado basicamente em dois pressupostos. O primeiro pressuposto é o da rejeição do sobrenatural. Ninguém explica o sobrenatural pela razão. Se ninguém consegue explicar o sobrenatural pela razão, o sobrenatural precisa ser rejeitado. E o segundo pressuposto é da exegese controlada, então, pela razão, onde só se admite aqueles aspectos no texto bíblico que não contrariam a razão. Vamos tomar, por exemplo, Jesus. A gente explica nascimento virginal pela razão? A gente consegue explicar curas miraculosas pela razão? Exorcismos pela razão? Multiplicação de pães, peixes, andar sobre as águas pela razão? E o pior, o mais importante de todos, nós conseguimos explicar a ressurreição pela razão? Não. Então, durante esse tempo, nega-se tudo isso. Tudo isso é colocado de lado e Jesus, na verdade, ele se transforma num mero professor de ética, o que é uma coisa terrível, um momento difícil para a teologia, foi esse momento da modernidade. E aí nós chegamos, por fim, na pós-modernidade. Esse é o nosso tempo, é o tempo que nós estamos vivendo. É também conhecido como hipermodernidade, modernidade tardia, ou para alguns, modernidade líquida. Uma das marcas desse nosso tempo, da pós-modernidade, é a pluralidade da verdade, ou seja, a verdade ela passa a ser relativa, não mais absoluta. E as implicações disso para a hermenêutica, para a interpretação bíblica, são variadas. A primeira é que passa-se agora de uma hermenêutica diacrônica, cujo foco era no passado do texto, para uma hermenêutica mais sincrônica, cujo foco é no presente do texto e mais especificamente na interação desse texto com o seu leitor contemporâneo. E passa-se também a empregar na hermenêutica as teorias da linguística, dos nossos dias. Isso para que nós possamos compreender um pouquinho melhor as próprias estruturas de cada texto. No contexto especificamente latino-americano, vai surgir uma hermenêutica que é chamada de hermenêutica contextual. Essa hermenêutica ela é muito influenciada especialmente por Gadamer e por Paul Ricoeur. Essa hermenêutica contextual, praticamente gestada aqui nesse ambiente latino-americano e apropriada pela teologia da missão integral, ela afirma duas coisas. Ela afirma a fusão dos horizontes, o horizonte do autor com o horizonte do leitor. Como é que se dá a compreensão? A compreensão se dá quando esses dois horizontes se fundem. E uma segunda e última compreensão dessa hermenêutica contextual é a ideia do círculo hermenêutico. Isso é muito útil, muito prático, você pode colocar em prática na sua interpretação, na sua atuação ministerial. O nosso contexto faz perguntas, nós levamos essas perguntas ao texto bíblico, encontramos no texto bíblico as respostas e voltamos ao nosso contexto. Como esse nosso contexto é muito dinâmico, surgem novas perguntas. Voltamos ao texto, encontramos respostas, voltamos ao nosso contexto. E isso num círculo que praticamente não acaba.
Muito bem, assim chegamos ao final dessa nossa caminhada histórica e nas próximas aulas nos concentraremos então nos gêneros literários da Bíblia. Até lá, coragem para você!